tema será sobre codependência na família. Quem iria falar sobre esse tema seria a psicóloga Natália. Houve um imprevisto e ela não vai poder falar. E aí, como algumas pessoas poderiam estar aqui por conta desse tema, eu vou falar rapidamente alguma coisa sobre codependência na família. Vou abrir para perguntas, tá? Lógico que eu não preparei a palestra, mas eu vou falar um pouquinho para não deixar vocês, em respeito a vocês, tá? O que é a codependência na família? Quando nós temos um dependente químico, o que é o dependente químico? É uma pessoa que é dependente de álcool ou drogas, tá? Onde o corpo já precisa daquela substância e, no caso, quando aquela substância, a pessoa para de utilizar essa substância, o organismo passa pelo que a gente chama de síndrome de abstinência, né? Que é um conjunto de sintomas, falando sobre a síndrome, onde a pessoa sente calafrios, febre, ânsia de vômito, dependendo da droga, tem alucinações. Quem quiser pode ir pegando, tá? Água, fiquem à vontade. Então, essa síndrome de abstinência, ela acontece quando a pessoa para de usar essa química. Ela acontece por quê? Quando a gente começa a usar a droga, o álcool, qualquer fármaco também, o nosso organismo ele é econômico. Então ele para de produzir aquela química. Já que eu estou ingerindo uma química semelhante, uma coisa química, não é natural, o meu organismo para de produzir, ele economiza. Se eu, depois de um tempo, eu tiro essa química que eu estou ingerindo, que eu estou colocando no meu organismo, o meu organismo ele é mais lento para voltar a produzir essa química. Então, ele demora para voltar a produzir. Se eu paro de usar aquela química, até o meu organismo voltar a produzir, esse período eu sinto a falta, né? Fisiologicamente, meu organismo vai ficar em desequilíbrio. É isso que causa essa síndrome. Bom, então a pessoa é dependente química, ou dependente químico. Eu tenho um dependente químico na minha família. O que vai acontecer com essa família, com os membros dessa família? Essas pessoas vão começar a viver em função dessa pessoa. É isso que nós chamamos de codependentes. Essa família vai ficar com medo de que essa pessoa use droga e aí faça uma besteira na rua e seja preso. Essa família vai ficar preocupada se a pessoa vai sair, vai usar droga. A família vive em função daquela pessoa. A família toda vai ficar ansiosa, a família toda vai ficar com depressão, não vão trabalhar direito. Então, toda a família, os filhos, por exemplo, se for um adulto que tenha filhos, né, ou a mulher ou o marido usa droga, ou o casal, os filhos começam a ter problemas na escola, ficam querendo tomar conta dos pais. Isso também é codependência. Os filhos já não saem mais porque tem que tomar conta da mãe, por exemplo. Então, é exatamente isso que nós chamamos de codependência. Então, o que acontece? O tratamento de um dependente químico não deve ser um tratamento psicoterápico individual. Ele precisa ir para um psicólogo para ele entender
que a droga se iniciou devido a uma ansiedade ou uma depressão, alguma crise na família, precisa ser acompanhado por um psiquiatra, mas a família também precisa ser atendida. Então, precisa ter terapia de família, precisa trabalhar com grupos de apoio. O tratamento de adicto, que a gente chama, não é só um tratamento individual. Então, é importante que as pessoas entendam que o dependente químico, ele precisa entender que ele está com uma doença, que a dependência química é um processo que precisa ser cuidado a vida toda, né? Se ele voltar a usar, ele rapidamente vai retornar àquela dependência. E a família precisa entender que se ela continua com esse ciclo, não adianta o dependente ser internado. Quando voltar, ele volta porque o sistema familiar continua em desequilíbrio, continua não é errado, mas disfuncional, que a gente não funciona bem, né? Então ele precisa mudar a forma de funcionar para quando aquele dependente voltar da internação, se for o caso, estar diferente. Então a família precisa saber o que fazer e o que não fazer, tá? Isso é a codependência. Os familiares precisam entender que eles são codependentes, precisam mudar o comportamento para poder ajudar o seu ente querido, tá? Então, é essa, para vocês entenderem, a codependência familiar. E se alguém tiver alguma pergunta, pode ficar à vontade. Pois não. Como é que é o seu nome? Adriana. Normalmente, quando se fala em codependência, a gente leva logo para o dependente químico, né? Mas aí não entraria também o caso de uma pessoa que tem um transtorno, ou tipo um transtorno de borderline, ou uma depressão profunda, que causa uma disfunção familiar também? Perfeito. Aí não teria que a família também toda ser? Excelente pergunta. É uma codependência emocional. Na realidade, essa codependência, ela é sempre emocional, né? Eu falei aqui, inclusive o meu marido também comentou isso. Acho que foi você, não foi? Que falou da codependência, ou foi outra pessoa que falou codependência na família. E a gente não colocou no tema, no título, não colocou codependência química, né? A codependência, ela é emocional. Então, se a gente tem uma pessoa com um transtorno qualquer, né, psiquiátrico ou psicológico, a família toda realmente ela vive em função das crises. E muitas vezes essas crises manipulam a pessoa, manipula a família inteira por conta das crises. É um grande manipulador, né? A pessoa se aproveita da depressão, se aproveita do transtorno borderline, é ótimo. Um grande manipulador. Perfeito, boa pergunta, obrigada. Edmundo, estava demorando, estava sentindo falta. Fala, Edmundo. Pode acontecer dos sintomas da família, porque eu tenho percebido com alguns pacientes que o drogadito, o cara que sofre, passa por esse processo, ele, quando está em crise, está com aquela escolha de abstinência ou do uso mesmo, a família parece que se equilibra em tratá-lo. Mas quando ele melhora, eu vejo cair alguém da família, como se fosse um sintoma familiar. Existe essa possibilidade do sintoma? Sempre. Quando a gente trabalha quando a gente estuda, né, por exemplo, a pós-graduação em terapia de família, a gente fala muito isso. Um sintoma passa de um membro para o outro. Por quê?
Porque se você for perceber, muito do desequilíbrio da família, da disfunção da família, começa pelo casal. Né? Se você for perceber, está ali no casal, e muitas vezes está ligado também à família de origem de um, né, ou do pai ou da mãe, o pai que ainda não conseguiu se desvincular. Estamos olhando a Fátima, tudo bem? Estamos falando da família de origem, ela é terapeuta de família também, psicóloga. Então, a família é um sistema que realmente essa questão de mudar de membro com sintoma, a família, ela muitas vezes ela se mantém unida pelo sintoma. Então, se um membro fica bom, a família se desestrutura. Por quê? Porque muitas vezes aquele casal, ele só consegue se manter unido por conta de um transtorno, de uma doença, de uma dependência química. Se aquilo ali se resolve, o casal vai um ter que olhar para o outro. E aí vai ver que não tem mais relação. Entende? Eles só estão unidos. Perfeito. Aí um outro membro vai ter que... Isso é inconsciente, mas é assim que funciona. Por isso, a terapia precisa ser de família. Lúcia, é interessante só fazer uma colocação também, né? Pela questão da terapia de família em si, é que muitas das vezes quando uma família chega no consultório buscando um atendimento para seu filho, né, um atendimento de terapia infantil, infelizmente ainda é muito comum a gente ver quando essa criança de fato entra no processo terapêutico e ela começa a modificar e a reagir, infelizmente ainda os pais, a família, os adultos ainda não compreendem que essa mudança precisa começar deles. E muitas das vezes esse vínculo é rompido e a criança é tirada da terapia, porque a gente se dá conta de que, na verdade, o filho, a criança, ela só reflete, de fato, aquilo que é o sintoma da família. Então, por isso é muito importante, né, esse trabalho mesmo, né, com cada membro da família. E isso não só com a questão da dependência química, né, como a Lúcia colocou, né, a codependência afetiva, né, amorosa. Como a gente vê isso frequentemente acontecendo, né? Perfeito. Ótima observação. Então, ficamos agora com esse tema, tá? Pelo menos deu uma palhinha do tema. Chamamos agora a próxima psicóloga, Francineide, mais uma super